Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos iniciar mais uma aula do nosso pré-ENEM. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre radioatividade. Essa nossa aula será dividida em duas partes. Hoje nós falaremos um pouco sobre as emissões radioativas, sobre as partículas, sobre os efeitos dessa radiação, e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre fissão, fusão nuclear e tempo de meia-vida. Então fica com a gente e acompanhe comigo essas duas aulas. Bom, veja aí na tela que nós temos o início da radiação, né? O que é a radioatividade, como que se deu a radioatividade? Bom, a radioatividade ela foi descoberta lá em 1895 por Röntgen, tanto que hoje, né, a unidade de medida de radiação é medida em Röntgen. Então, quando quer saber quanto de radiação tem no ambiente, essa unidade ela é em Röntgen. Tem uma observação super interessante sobre essa descoberta. Antigamente, né, não se sabia por que os raios eles emitiam uma coloração, por que eles emitiam uma luz. E aí, por essa descoberta, deu-se o nome de raio-x, que virou um nome comercial, né? Hoje, então, nós conhecemos um aparelho de raio-x. E todos nós sabemos para que serve esse aparelho. Mas, na verdade, esse raio-x é um raio de radiação que não se sabia o motivo, e aí se chamou o nome de raio-x, como se fosse uma simples variável. Então fica essa observação importante para a gente. Então olha só na tela. Então nós temos aí essa radiação que pode ser emitida por os raios catódicos ou raios anódicos, e aí nós temos então a emissão do raio-x. Esse experimento ele foi feito junto com Rutherford, né? Então Rutherford e Becquerel eles fizeram um experimento no que ele percebeu que alguns materiais, alguns elementos químicos, algumas substâncias emitiam fótons. E radiação, na verdade, são fótons. E ao perceber que esses materiais emitiam fótons, ele considerou que esses fótons, na verdade, se tratavam de raios. Perceba ali naquela imagem que nós temos uma mão feita por um processo de fotolização, né, de fótons, emissão de luz, e ali a marca de um anel. Então esse é um outro exemplo de uma radiação, de uma emissão de raios, né, de raios catódicos, emissões radioativas. Então, Becquerel, com os seus experimentos, né, de fotólise, ele percebeu então que esses fótons eles emitiam raios. Então, vamos seguindo. Daí nós temos um nome máximo da química, né, quando se fala em ciência feminina, é necessário se falar de Marie Curie. Então, Marie Curie teve um grande trabalho na ciência, principalmente com seus experimentos sobre radiação. Então, Marie Curie, junto com Pierre Curie, né, seu marido, descobriram dois elementos químicos radioativos, que é o rádio e o polônio. Então, Marie Curie teve uma grande contribuição para a ciência, uma grande contribuição para a química, principalmente na área de radiação. Então, Marie Curie, junto com Pierre Curie, descobriram esses dois elementos, né? Perceberam que esses elementos eles emitiam radiação também por fótons. A gente não pode deixar de esquecer que radiação são fótons, né? E fótons vêm de energia, vêm de luz. Então, Marie Curie descobriu o rádio, né? O símbolo Ra, de radioatividade, e o polônio, que vocês estão vendo na tela, em homenagem, claro, à sua terra natal, que é a Polônia. Então, eles fizeram essas duas descobertas, ganharam aí Nobéis de Química e Física, e foi um marco para a ciência na sua geração. Olha só, Rutherford, ele lá nos modelos atômicos, né, de Rutherford, nós vimos que nós tivemos as presenças dos raios catódicos, que eram os raios alfas. Então veja bem, nós temos na radiação duas partículas e uma onda. Então essas duas partículas, elas são as partículas alfa e as partículas beta. É preciso lembrar que a partícula alfa ela é uma partícula de carga positiva e a partícula beta ela é uma partícula de carga negativa. Na aula de hoje nós vamos entender como que essas emissões elas afetam outros elementos. Então vamos seguir. Olha só, a partícula gama, que é uma partícula neutra, ela não tem carga. Então veja só, eu tenho duas partículas e uma onda. Se fala sempre partículas, mas não tem problema, tá, pessoal? Nas questões nós vamos ver que tem uma diferença. Então eu tenho partículas alfa, partículas beta,
e ondas gama. São essas três emissões de radiação que nós temos. Então aí na tela nós temos o tubo de Rutherford, né, que ele vai mostrar as direções que a partícula alfa é atraída por cargas negativas, a partícula beta é atraída por cargas positivas e a partícula gama, como é neutra, ela não sofre atração. É importante lembrar que são atrações, né? No caso, a partícula alfa ela é positiva e a partícula beta negativa. Já a partícula gama ela é neutra. Então vamos seguir. Olha só, a partícula alfa ela é uma partícula positiva e a gente sabe que na química o positivo ele diminui, ele subtrai. Então, nesse caso, uma partícula alfa, quando ela atacar um elemento, né, quando ela transmutar um elemento, ela vai simplesmente diminuir 4 vezes o número de massa desse elemento e diminuir 2 vezes o seu número atômico, porque a partícula alfa ela se assemelha ao átomo de hélio com um número de massa 4, né? Ela vai ter 2 prótons e 2 nêutrons, então número de massa 4 e o número de elétrons 2. Então olha só o que acontece quando essa partícula ataca um elemento. Eu tenho ali o urânio sendo submetido a uma emissão alfa e esse urânio ele se converte em tório. Perceba que o número atômico do urânio é 92 e ele passa a ser 90, diminuiu 2 vezes, e o número de massa, que era 238, passa a ser 234. Então, há uma transmutação de elemento. É importante lembrar que essa transmutação ela só acontece quando há uma mudança no número atômico. Lembra que o número atômico é a identidade do elemento. Então, quando eu mudo o número atômico, eu mudo o elemento. O A deixa de ser A e passa a ser B. No caso do nosso primeiro exemplo, o urânio emitiu uma emissão alfa e se converteu em tório, mudando o número de massa e o número atômico. Então, olha o exemplo do rádio. O número de massa 226 e o número atômico 88. Ao emitir uma partícula alfa, passa a ter o número de massa 222 e o número atômico 86. Então, perceba que há uma diminuição de 4 vezes do número de massa e 2 vezes o número atômico. Isso é uma emissão alfa. Tranquilo, né, pessoal? Já a radiação beta, ela é uma partícula negativa, nós vimos isso anteriormente. Logo, nós sabemos que o negativo na química ele aumenta, mas a massa, como ela é formada por elétrons, a partícula beta ela vai ter uma massa desprezível. Logo, as suas unidades são 0 e menos 1. Então, um elemento químico, ao ser submetido a uma radiação beta, esse elemento químico ele não vai mudar o seu número de massa, porém, ele vai mudar o seu número atômico, porque nós sabemos que o negativo aumenta, há um recebimento de elétrons. E aí, olha o que acontece, então, numa reação química, quando o elemento químico é submetido a uma partícula beta. Olha só, na radiação beta, nós temos ali o bismuto, 214,83, emite uma partícula beta, e aí esse bismuto passa a ser 214,84. Aí nós temos algo importante para conversar. Perceba que na radiação beta, por ser uma partícula negativa, nós não temos uma mudança no número de massa, nós temos apenas uma mudança no número atômico. Logo, nas aulas anteriores, nós vimos que quando o elemento químico ele tem o mesmo número de massa, mas tem diferentes números atômicos, esses elementos eles se tornam isóbaros. Então, o elemento químico, ao emitir uma partícula beta, na verdade, transforma o outro elemento em seu isóbaro. Lembrando, o que é um isóbaro? Elementos químicos diferentes que apresentam números atômicos diferentes, porém, o mesmo número de massa. E por que isso acontece, então, com a radiação beta? Porque na radiação beta, a carga é nula, nós não temos massa. Então, nós só temos aumento, temos um aumento no número de massa. Tudo bem? Então, olha só o que acontece. O tântalo, que é 210,81, emitiu uma partícula beta e se transformou em chumbo. Então, eu tenho 210, 210, agora eu deixo de ter 81 e passo a ter 82. Perceba que aumentou apenas uma vez o número atômico e não aumentou o número de massa, permaneceu o mesmo. Então, esses dois elementos eles são isóbaros. A mesma coisa com o bismuto e com o polônio. Então, o bismuto 214 e o polônio também 214,
mas emitem uma partícula beta, e aí ele passa a ser 83 e o polônio 84, mudando então o número atômico, mudando assim o elemento. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa última emissão, que é a radiação gama. Olha só, a radiação gama é comumente chamada de radiação, mas na verdade ela é uma onda, né? A gama ela é formada por ondas. Então eu tenho radiação alfa, que é positiva, eu tenho radiação beta, que é negativa, e eu tenho ondas eletromagnéticas gama, que são neutras. O que acontece então com a gama? A gama não tem carga e nem tem massa. Logo, a sua unidade é 0,0. Então perceba o seguinte, quando o elemento químico ele é atacado por uma onda gama, esse elemento ele é apenas energizado, né? Esse elemento ele fica apenas mais estável. Olha o que acontece no exemplo da tela. Nós temos o césio 137,55, emite uma beta, se transforma em bário 137,56. Perceba que na beta há um aumento do número atômico. Saio de césio 55 para bário 56, mudando o elemento. Porém, esse bário ele ainda é instável. Olha o que acontece agora quando o bário emite uma onda gama. Então eu tenho o bário 137,56, emitiu ali uma onda gama e ele continua sendo o bário 137,56, porém um bário estável, onde o seu núcleo foi energizado. Tudo bem, pessoal? Então não podemos esquecer, tá? Partículas alfas positivas, 4 e 2, diminui 4 vezes em cima e 2 vezes embaixo. Partícula beta negativa, não muda nada em cima e aumenta uma vez embaixo. E ondas gamas são ondas eletromagnéticas neutras, não altera o elemento, não muda nem o número atômico e nem o número de massa, tudo bem? Bom, vamos falar agora sobre o poder de penetração dessas emissões. Né? Essas emissões elas percorrem velocidades diferentes e elas têm um poder de penetração diferente. E aí é o que mais ou menos vai ser cobrado da gente sobre radioatividade nas questões do Enem. Olha só, a velocidade de caminhar de uma partícula alfa ela é de aproximadamente 30.000 km por segundo. A beta ela tem uma velocidade de aproximadamente 270.000 km por segundo. Já a onda, como é eletromagnética, ela tem uma velocidade de 300.000 km por segundo, mais ou menos a velocidade da luz. Agora, olha o poder de penetração. Todos nós somos submetidos aí à radiação alfa e beta no nosso dia a dia, pelos raios cósmicos, pelas emissões UVA e UVB. Porém, a radiação alfa ela é fraquinha. Uma simples folha de papel, uma vestimenta mais grossa, já é capaz de reter a partícula alfa. Já a partícula beta, ela consegue atravessar a folha de papel, ela consegue atravessar ali uma vestimenta, mas ela pode ser retida por um pedaço de madeira, ela pode ser retida por uma placa de alumínio. Já as ondas gama, aí não. Aí quando eu falo de onda eletromagnética, aí já é mais pesado, porque ondas eletromagnéticas elas atravessam a nossa pele, elas penetram o nosso corpo e elas só conseguem ser retidas por uma parede de concreto relativamente grossa ou por placas de chumbo. Então, quando se questiona esse tipo de questão lá no Enem, normalmente é o chumbo, tá, pessoal? Qual metal pesado capaz de reter a radiação? Chumbo. Lembrando que o Enem ele não vai te fazer uma pergunta direta assim, né? Qual é o metal? Mas lembra sempre de chumbo, tá? Então, o elemento químico ou material capaz de reter radiação, lembra do chumbo, tudo bem? Então, vamos seguir. Olha só. Nós temos aí alguns acidentes, né, que aconteceram com radiação, é importante lembrar. Então, o Césio em Goiânia, né, o vazamento com o Césio 137. Nós temos também os acidentes nucleares de Chernobyl, uma usina nuclear, onde teve uma combustão e aí houve uma explosão do reator emitindo radiação para toda a Europa. E nós temos também alguns efeitos biológicos que podem ser afetados, né? Então a radiação ela acaba causando alguns danos biológicos, como doenças no trato urinário, doenças sanguíneas, como por exemplo perda de cabelo, como queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, ao ser submetido a uma radiação, nós temos algumas consequências biológicas, tá?
Caso muito grave, pode até levar a óbito, mas normalmente é ânsia de vômito, queda de cabelo, queimaduras, esses são má formação, né? Então esses são alguns efeitos biológicos que a radiação ela pode causar. Temos também algumas aplicações da radioatividade no nosso dia a dia. Então a radiação ela pode ser usada para fazer irradiação de alimentos, né, que é matar micro-organismos, não deixar que o alimento ele apodreça com muita facilidade. A radiação pode ser utilizada em bombas atômicas, que é o que nós vamos conversar na nossa próxima aula, então você precisa ficar com a gente. O aparelho de raio-x, a radioterapia e as usinas nucleares. Então, bombas atômicas e usinas nucleares, nós vamos conversar na nossa próxima aula. Bom, agora nós vamos fazer alguns exercícios para te ajudar a entender mais e compreender como que a radioatividade ela pode ser cobrada lá em uma questão do Enem. Então vamos lá, olha só. Então essa questão vocês conseguem encontrar no livro 1, tá? É a questão número 4, está lá na página 168. A questão diz assim, ó. O ameriço é um nome dado ao elemento químico com o número atômico 95. Em 1944, no Laboratório de Metalurgia da Universidade de Chicago, Glincia Borge e Albert Leon sintetizaram esse elemento a partir do plutônio em um reator nuclear, sujeitando o plutônio a sucessivas reações de capturas eletrônicas no reator nuclear. O grupo de pesquisa criou o isótopo do ameriço 241. O processo foi capaz de gerar o plutônio 240 e, em seguida, o plutônio 241, que se deteriorou em ameriço por decaimento beta. A partir do texto, pode-se deduzir que o plutônio possui número atômico igual a quanto? Então a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, o plutônio ele foi proveniente do ameriço e o ameriço sofreu um decaimento beta. Então o que eu sei? Eu sei que um decaimento beta ele é 0 e menos 1, então precisa ocorrer um aumento. Então precisa aumentar uma vez o número atômico desse elemento, mas eu não posso mexer no número de massa, porque isso é decaimento beta. Perceba lá na primeira frase do texto que ele vai dizer o seguinte, ó, o ameriço é o nome dado ao elemento químico com o número atômico 95. Então o número atômico desse elemento ele é 95. E esse elemento ele veio do plutônio. Então ele pergunta, qual é o número atômico desse novo elemento? Olha só a resolução aí na tela. Eu sei que é uma emissão beta, o texto fala só uma, tá? Mas o texto poderia falar 2, 3, e aí você só aumentaria também 2, 3 vezes o valor, não tem problema. Olha o que acontece. Então, o ameriço se converte em plutônio por uma emissão beta. Então, se antes ele era 95 e emitiu uma beta, é necessário que o seu número atômico seja 94. Tudo bem? Tranquila, né? Então, é uma questão que a gente consegue resolver tranquilamente, só interpretação e lembrar um pouquinho das emissões alfa, beta e gama. Então, o texto deixa bem claro que é uma emissão beta. Então, se ele se converteu em ameriço 95, é porque esse plutônio ele só poderia ser 94. Tudo bem? Aumentou uma única vez a emissão beta. Próxima questão é uma questão também do livro 1, é a questão número 5, e nós conseguimos encontrar essa questão lá na página 168. Então, acompanhe aí. Em 1898, Rutherford realizou um experimento em que fez a radiação proveniente de uma fonte passar entre dois eletrodos com cargas elétricas opostas. Ele obteve o resultado representado na ilustração a seguir. Foi o que nós vimos na nossa aula, né? Os raios catódicos de Rutherford, as atrações das partículas alfa, beta e gama. Sobre esse experimento, Rutherford conclui que... Então, qual a conclusão que Rutherford tirou e trouxe desse experimento? Letra A. As partículas beta têm carga positiva e as partículas alfa têm a maior massa e a radiação gama tem carga neutra. Então, vamos lá. Qual é o erro dessa alternativa? As partículas beta têm carga positiva. Nós já poderíamos parar de ler aí. Beta tem carga negativa. Letra B. As partículas alfa têm maior massa. Até aí tudo bem, né? Alfa tem massa 4. As partículas beta têm carga negativa. Perfeito. E a radiação gama tem carga neutra. Perfeito. Então tá aí, nosso gabarito, letra B. Olha só. As partículas alfa têm maior massa, as partículas beta têm carga negativa e a radiação gama tem carga neutra. Vamos só conferir as outras, ó. Letra C. As partículas beta têm menor massa, certo? As partículas alfa têm carga positiva.
certo? E a radiação gama tem carga positiva. É o que faz a questão estar errado. Gama tem carga negativa? Não, gama é neutra. Letra D, as partículas alfas têm carga positiva, tudo bem. As partículas beta têm maior massa, parou de ler aí. Beta não tem massa, né? Quem tem a maior massa é gama. Gama não, perdão, né? Quem tem maior massa é alfa. E a letra E, as partículas beta têm carga negativa, tudo bem. As partículas alfa têm menor massa, também podemos parar de ler aí. As partículas alfas, elas têm a maior massa. Tudo bem, pessoal? Questão também tranquila, que com a aula de hoje nós também conseguimos resolver sem nenhum problema. Bom, obrigado por ficarem até aqui. Para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque.